Declare nesse momento, meu Deus, Ele é um Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Diga isso pra Ele. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é a nossa resposta. Tu és a resposta, Jesus. Declare: enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Oh, nosso conselheiro, o maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o nosso Jeová Rapha. Oh, Deus presente na hora da angústia. Oh, Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que muda o ambiente. Oh, Ele é a luz da escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nessa manhã. Que Ele seja entronizado aí no seu lar, na sua casa. Que esse Deus de milagre, esse Deus de promessa que nunca nos abandonou, possa nessa manhã ser entronizado, ser adorado, ser glorificado. Jesus,
Que o Senhor se sinta honrado nessa manhã por todas as famílias que estão nessa manhã reunidas, Deus, em torno do Senhor, Pai. Que o Senhor seja adorado, Deus, como o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia a todos que chegaram aí. Nós estávamos aqui nesse momento de adoração. Não podemos ver todo mundo, mas que Deus abençoe a cada um que está aqui com a gente hoje. E que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Assim como Ele tem falado ao meu, assim como Ele tem falado ao coração da minha esposa, meu coração, na nossa casa. Que Deus possa falar com você nessa manhã. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Nessa manhã, nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu vim nessa manhã trazer uma palavra a respeito do livro de Gálatas. Deus falou muito comigo nessa semana, ouvindo algumas coisas, ouvindo o Senhor. E eu creio que isso vai ser de edificação para as nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Pai. Deus, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós dependemos do Senhor. Deus, que a Tua graça, Deus, inunde a vida dos nossos irmãos, que a Tua graça inunde os nossos corações, que a Tua palavra encontre um coração fértil nessa manhã, onde ela possa entrar e germinar e gerar frutos que sejam dignos da vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu tenho para nós nessa manhã, ela diz a respeito de um outro evangelho. Deus tem falado ao meu coração a respeito disso, de um outro evangelho. Nós conhecemos o evangelho de Jesus, nós nos acostumamos com o evangelho de Jesus, com a palavra de Deus, mas o quanto que isso que nós estamos vivendo é o evangelho de Jesus Cristo ou é um outro evangelho? A carta de Gálatas, quando Paulo escreve a uma igreja ou a um grupo de igreja, ou uma região onde as igrejas estavam instituídas ali, em que Paulo já havia instituído a igreja, já tinha colocado os alicerces na igreja, já tinha estabelecido os princípios naquela igreja. E Paulo saiu para sua missão. Mas logo cedo, aquelas pessoas começaram a se desviar, dando ouvido a outras pessoas, a outros mestres, e que começaram a enxertar dentro da igreja a velha aliança, a escravidão novamente, com ritos, com tudo aquilo. E Paulo, nessa carta, logo nos primeiros versículos, ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: Admiro-me que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum evangelho, além do que recebeste, que seja amaldiçoado. Paulo estava aqui, nesse tempo, com uma preocupação enorme com a igreja. Porque, na ausência de Paulo, muitas pessoas se infiltraram na igreja, outros líderes se infiltraram na igreja e trazendo para dentro da igreja um outro evangelho que não era aquele que Paulo havia pregado pela unção de Jesus Cristo. Naquele momento, Paulo tinha estabelecido as bases do evangelho naquela igreja.
E ele diz que se ele mesmo voltasse lá e pregasse uma outra coisa que não fosse aquilo que ele já tinha estabelecido, as pessoas podiam dizer a ele que aquele evangelho que ele estava pregando novo era amaldiçoado. E aí, nessa semana, eu estava meditando sobre isso. O que é o evangelho de Jesus Cristo e o que é esse outro evangelho que não é o de Jesus Cristo? Hoje em dia, a gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem observado que durante todo o dia, ali na nossa timeline ali, né, do Instagram ou do Facebook e tal, sempre tem alguém falando, sempre tem alguém dando um direcionamento, sempre tem alguém dando uma palavra. E a gente vai passando ali e a gente pode observar que muitas dessas coisas, sem crítica pessoal, mas muitas dessas coisas que está sendo pregado, às vezes não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. A gente já viu algumas tretas aí essas semanas, a gente já viu algumas discussões aí por essas semanas, e a gente precisa estar atento a isso, irmãos. Por quê? Nesse momento nós estamos distantes da nossa igreja local. E na nossa igreja local, às vezes você tem comunhão com o irmão, você tira uma dúvida, você vai ali tirar dúvida com um pastor que está na igreja, com o seu líder, com o seu discipulador, com as pessoas que estão mais próximas. Poxa, eu estou com dúvida nisso. Tal. E ali você acaba equalizando, tirando sua dúvida. Mas agora a gente está no momento onde a maioria das pessoas não estão se encontrando. Então as pessoas estão em casa. E às vezes as pessoas não têm esse hábito de todo dia ligar para a pessoa que te discipula, para a pessoa que te acompanha. E acaba que tudo aquilo que você vai ingerindo durante a semana, nas lives, naquilo que estão falando, você vai tendo isso como verdade. Muitas vezes pessoas influentes, pessoas que são de Deus, que estão ali fazendo o trabalho do Senhor, muitas vezes acontecem equívocos teológicos, as pessoas falam sobre coisas de forma errada. Todos nós estamos sujeitos a erros, eu também estou sujeito a erro, então a palavra a qual eu prego está sujeita a erro, porque passa por mim, mas vocês aí do outro lado, nós aqui devemos provar a palavra pela palavra. E muitas vezes a gente fica só na passiva de ouvir o que as pessoas estão dizendo. E por ser uma pessoa de renome, uma pessoa de influência, automaticamente o meu cérebro recebe aquela informação como verdadeira. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Porque às vezes a gente está ouvindo uma palavra, a gente está ouvindo alguém falando coisas bonitas ali da Bíblia, mas no meio do caminho aquilo foge do Evangelho de Jesus. Aquilo destoa do Evangelho de Jesus. Aquilo destoa do que Cristo falou, do que Cristo estabeleceu, do que os apóstolos já estabeleceram para nós. Então nós precisamos estar atentos, porque nem tudo o que a gente ouve o dia inteiro, por live, por Facebook, é realmente o que nós... A Bíblia diz que nós devemos ouvir e reter o que é bom. Mas como reter o que é bom se eu não conheço o que é o certo, o que é o correto? Então o que falta para nós hoje, como cristãos? Ter certeza, ter convicções e saber exatamente o que é aquele assunto. Porque quando alguém vier pregar ou vier falar sobre aquele assunto, eu posso buscar um texto bíblico, buscar na palavra do Senhor, se aquilo que eu ouvi é coerente, é correto. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Por quê? Hoje nós estamos bombardeados com um outro evangelho. Nós podemos passar durante o dia, a gente ouve muitas pessoas e durante 90%, 80% da mensagem, da palavra, 70% da palavra, é uma palavra bonita, é uma palavra até que bíblica. Porém, os outros 20%, 30% destoa do Evangelho. Quando isso acontece, a gente tem que ter isso como maldição e não bênção para a nossa vida. Por isso que nos dias de hoje, mais do que nunca, porque enquanto nós estávamos indo aos cultos da nossa igreja, onde tem um pastor que é responsável pelas suas ovelhas, pelo cuidado das suas ovelhas, pelo cuidado bíblico das suas ovelhas, onde ali eles estão sendo cuidados, aprendendo dia após dia sobre todos os assuntos. Então é diferente, porque ali você tem uma pessoa que tem uma responsabilidade sobre si de educar a sua comunidade a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus. Quando a gente está do outro lado de uma live, a gente acaba
se omitindo da responsabilidade, a gente vai falando, pessoas vão falando o que está no coração, falando aquilo que acredita, aquilo que acha que ser verdade, e numa dessas a gente acaba sendo enganado por um outro evangelho. Então, o que eu vejo hoje são muitas pessoas sinceramente equivocadas. Então, existem pessoas que pregam de forma sincera, mas estão sinceramente equivocados no seu pensamento, na sua teologia, naquilo que aprendeu. Então, assim, hoje mais do que nunca, ao invés de nós nos alimentarmos de tantas informações, de tantas lives, de tudo que aparece pra gente, a gente precisa se alimentar da palavra do Senhor. E quando você tiver dúvida, você está lendo um texto bíblico, tiver uma dúvida, olha, não entendi isso aqui muito bem, o que está querendo dizer exatamente sobre esse assunto? Procure o seu líder, procure o seu discipulador, procure aquela pessoa que te acompanha, liga para ela. Hoje em dia você consegue via telefone e tal, fazer isso. A palavra de hoje é uma palavra de cuidado. Foi o que Deus colocou no meu coração. Porque senão facilmente a gente vai se perder e perder tudo aquilo que já foi estabelecido. Era a ânsia de Paulo, era o que Paulo estava ali temeroso de que tudo aquilo que ele tinha feito, todo aquele trabalho árduo que ele tinha feito de levar o verdadeiro evangelho ao coração daquelas pessoas, ele diz que em pouco tempo, facilmente as pessoas estavam perdendo o foco do verdadeiro evangelho. E se nós, aqui em quarentena ou recluso por um tempo, se nós não nos atentarmos a isso, facilmente vamos ser enganados. Às vezes, o que a gente estava até conversando, às vezes, quando voltarmos para a nossa igreja, nós já não reconheceremos mais a nossa igreja. Porque de tanta informação que nós adquirimos nesse processo, nesse período, e que desconstruiu tudo aquilo que um dia alguém com muita dor, com muito empenho construiu nas suas ovelhas. Às vezes, quando voltarmos, isso vai se tornar um pouco estranho para a grande maioria das ovelhas. Então vamos ter cuidado com isso. Paulo aqui está preocupadíssimo com o povo em Gálatas justamente por isso, porque estavam deixando o verdadeiro evangelho. O que nós vemos hoje, que muitas pessoas seguem muito facilmente o Jesus dos milagres, né? Nós temos duas características: Jesus Cristo. Nós temos o Jesus dos milagres, aquele que veio aqui na terra, que multiplicou o pão, que andou sobre as águas, que curou os cegos, que curou o paralítico, que alcançou as vidas ali, que abraçou as vidas, curando, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, ressuscitou mortos. Esse é fácil das pessoas seguirem. Por quê? Quando eu estou próximo desse Jesus, eu alcanço algo para mim. Quando eu estou próximo de Jesus, eu alcanço algum benefício para mim. Então as pessoas acabam se relacionando com Deus nessa esfera de consumo. Vou consumir o que Deus tem para me dar. Então, geralmente, a maior parte das pessoas no seu dia a dia estão preocupadas não de servir a Deus, mas de usar do Deus que pode me dar algum benefício. É aquele Jesus de prateleira. Qual é a bênção de hoje? Hoje eu vou buscar essa bênção. Qual que é a bênção de hoje? Olha, hoje eu preciso da cura, então vou na prateleira de Jesus da cura e tiro a cura. Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele fala conosco, Ele supre as nossas necessidades. Mas o nosso relacionamento com Ele não pode se basear somente nessa esfera, porque essa esfera é muito superficial. Porque eu costumo dividir uma coisa que é indivisível, né? O Jesus Cristo, né? Jesus e o Cristo. As pessoas se relacionam muito bem com o Jesus. Mas o Cristo, aí pega um pouco mais na gente. Porque o Cristo aí é uma outra esfera de relacionamento. Mas quantos estão dispostos a se relacionar com o Cristo? O Jesus, o Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é um caminho a ser trilhado. Ele é uma reta, é um caminho a ser trilhado. E o que é esse outro Evangelho? Esse outro Evangelho
aqui é o evangelho de Jesus. Esse outro evangelho é um outro caminho onde eu trilho paralelo ao evangelho de Jesus. Então assim, o que eu tenho aqui de evangelho de Jesus, eu tenho aqui como um outro evangelho. Muitas vezes esse outro evangelho aqui, ele é parecidíssimo com o evangelho de Jesus. E essa paralela vai. Nós estudamos na escola, na época do ginásio, colegial, não sei quando, que todo mundo aí vai saber. Quando eu tenho uma reta e outra reta, e elas estão em paralelas, então as duas estão paralelas, nunca, em hipótese alguma, elas vão se encontrar. Mesmo que seja mais distante, elas nunca vão se encontrar. Então duas paralelas nunca se encontram. Tá? Então esse evangelho, que é o outro evangelho, que não é o de Jesus Cristo, ele é um evangelho paralelo. Ele pode se parecer muito igual, mas nunca lá na frente eles vão se convergir. Então esse negócio de que, não, ele fala, as pessoas, não, mas olha, a maior parte das coisas que ele fala é bonito, que ela fala é bonito. Mas é só um pedaço. Não, é um outro evangelho. Então, quando existe um outro evangelho que não é esse evangelho de Jesus Cristo, a gente tem que ter por amaldiçoado. Seja eu, seja qualquer outro. Se um dia eu vir aqui pregar um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, vocês podem ter essa minha palavra como uma palavra amaldiçoada. É isso que Paulo está dizendo. Porque se não é o evangelho de Jesus, é maldição para as nossas vidas. Então saiba disso, que o evangelho de Jesus, ele é uma reta, ele é um caminho a ser trilhado. E esse outro evangelho é algo paralelo. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Essas pessoas vêm trazendo coisas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus não vai ser possível, mas se possível enganaria até os escolhidos. Se é possível, se de repente fica próximo de enganar, é porque é algo muito semelhante. Então, irmãos, nós precisamos pedir nesse tempo, mais do que nunca, discernimento de espírito, discernimento de Deus, para que a gente entenda aquilo que eu estou recebendo, se aquilo que eu estou recebendo é verdadeiramente o evangelho de Jesus. Amém? Esse é o cuidado que Paulo estava tendo com essa igreja em Gálatas. Em Mateus 24 diz que se essas pessoas viriam e, se possível, enganaria até os escolhidos. Jesus falando do fim dos tempos. E é o momento em que nós estamos vivendo Mateus 24, 24. E o que é o evangelho de Cristo? Então a gente está falando sobre outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo. Mas como eu vou identificar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, se eu não conheço o evangelho de Cristo? Se eu não tenho dentro de mim as verdades do evangelho de Cristo? Como conhecer o outro evangelho? Como você distinguir uma coisa errada se você não sabe o que é o certo? Fica difícil. Por isso, muitas vezes, hoje as pessoas são facilmente enganadas. Por quê? Porque não conhece o que é a verdade. A Bíblia diz que a gente perece, o povo perece por não conhecer a verdade. Então, se nós não conhecermos o que é a verdade, como nós vamos distinguir o que é a mentira? O que não é o verdadeiro? Então, nós precisamos mais do que nunca, urgentemente, voltarmos a aprender a Bíblia. Eu acho que é engraçado e até mesmo tipo, aquela frase é cômico se não fosse trágico, né? Nós dizermos para o nosso povo que nós precisamos voltar a conhecer a Bíblia. É uma coisa meio que surreal, né? Um povo em que tem um livro que é a palavra de Deus, porque tiveram muitos comentários nessas semanas aí, e essa aqui é a palavra de Deus. É Deus descrito. Isso aqui é Deus descrito. Ontem à noite a gente estava conversando, eu e a Gisele, e falando sobre conhecer a Deus, tal. A gente pode ter experiências com Deus maravilhosas, a gente pode ter momentos íntimos com Deus e ir conhecendo a Deus ali e tal. Mas eu não posso conhecer a Deus nesses meus momentos sem antes ter conhecido a Deus através das Escrituras.
É ela que de mim testifica, assim disse o Senhor Jesus. Então eu não posso conhecer ao Senhor se eu não conheço a sua palavra. É impossível. Eu posso conhecer qualquer outro Senhor, eu posso conhecer qualquer outro Deus, qualquer outra coisa. Mas se eu não conheço a palavra, se eu não conheço a Deus pela palavra, eu estou suscetível a qualquer engano que venha para a minha vida. A qualquer palavra que vier lançada sobre mim, eu vou ser facilmente enganado, eu vou ser uma presa fácil. O que nós precisamos hoje é nos revestir da palavra do Senhor. O que nós precisamos hoje é ter conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. E conhecer a Deus através da palavra, através das escrituras, é uma constante. Todos os dias em que eu me encontro com a palavra, eu me encontro com Deus. Todo dia que eu olho essa palavra, eu avalio, eu analiso essa palavra, eu entendo um pouco mais do caráter de Deus. Eu entendo um pouco mais da bondade de Deus. Eu entendo um pouco mais do amor de Deus. E isso vai se tornando vivo dentro de mim. Um dia que alguém disser alguma coisa que não condiz com isso que já está estabelecido dentro de mim, eu vou, aquela luzinha vai acender dentro de mim, que é o Espírito Santo, vai acender dentro de mim e falar, não, opa, alguma coisa tem de errado nessa frase, alguma coisa tem de errado no que estão dizendo a respeito disso. Isso é o Espírito Santo dentro de nós, nos lembrando. A Bíblia fala que ele nos lembraria de tudo que a gente deveria falar, de tudo que a gente deveria nos relacionar a respeito de nós falarmos da esperança da glória. Então nós só podemos lembrar de alguma coisa que previamente já entrou no meu cérebro, já entrou no meu coração. Então eu vou lembrar daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já adquiri de conhecimento. Então como lembrar? Não vai vir do nada um versículo que eu nunca sequer li na vida. Então o que eu preciso? Me voltar e amar cada dia mais a palavra do Senhor. E o que é o Evangelho de Cristo? Aqui em Gálatas, no livro de Gálatas, Paulo ele estabelece algumas bases do Evangelho de Jesus, a qual esse povo aqui estava perdendo essas bases. Então Paulo vai dizer aqui, primeiro que em Gálatas, ele vai estabelecer alguns, mas eu quis começar com uma definição do Evangelho que eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. Que está em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Irmãos, não tem como. Eu falando da palavra do Senhor, não tem como eu ler versículos. Eu costumo usar a Bíblia para pregar, para falar. Então assim, a gente vai ler versículos, porque é ela que é a verdade, não são as minhas palavras. Não é aquilo que eu falo de bonito, de eloquente, que é a palavra. A palavra está aqui, está escrita. E quando nós lemos a palavra, ela por si só já é doce. Eu quando leio assim, um versículo, ele é doce, ele vai se transformando em vida. Quando você lê um versículo assim que te traz uma revelação, que te traz uma iluminação da verdade bíblica, isso é muito palatável aos nossos lábios, ao nosso coração. Então eu vou ler esse versículo que está em Romanos 1,16. Ele diz assim, vamos lá. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque ele é o poder de Deus para salvação. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Ele é poder para me fazer feliz? Ele é poder para me dar coisas? Ele é poder para realizar as minhas, para realizar os meus desejos? Ele é poder para eu poder usar contra os meus inimigos? É o poder que eu vou usar. Ele é o poder para salvação. O Evangelho de Cristo, ele é o poder para salvação de todo aquele que crê. Então Paulo estava estabelecendo isso, que o Evangelho de Cristo ele é poder para salvação. Nós nos salvarmos de nós mesmos, nós sermos salvos do pecado que reinava sobre nós de antemão.
E agora nós somos livres desse pecado. Nós somos livres do poder do pecado. Nós estaremos ainda pecando até a vinda do Senhor Jesus, porque nós estamos em carne. Mas nós fomos salvos do poder do pecado, do domínio do pecado. E ele diz assim, em Gálatas 3:11. Agora lá em Gálatas mesmo ele vai dizer assim, que esse evangelho, qual que é a base para esse evangelho? Gálatas 3, no versículo 11, ele diz assim, que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. A salvação, ela é pela fé. Então o evangelho de Deus, ele é poder para a salvação. Mas essa salvação como acontece? Em Gálatas ele vai dizer que essa salvação, ela é pela fé. Ela não é mais pela lei. Então nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer. Você não foi salvo, eu não fui salvo porque eu fui bonzinho, ou porque em algum momento eu pensei, eu vou buscar a Deus, porque a Bíblia diz que em nós, como escravos do pecado, não existe vontade de buscar a Deus, se Deus não nos atrair, se Deus pela sua infinita misericórdia não nos atrair. E essa salvação vem pela fé, e a fé que Ele colocou no nosso coração. Então, nada diz respeito a mim, nada diz respeito a você. Como aquela canção diz, tem tudo a ver com Ele. Ele nos salvou. E esse evangelho da salvação, esse evangelho de Cristo, é o evangelho da salvação que me alcançou, que te alcançou pela fé implantada por Ele em nosso coração. Então nós podemos sim estar firmes nessa salvação. E aí Paulo continua estabelecendo novamente no coração dos Gálatas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz no capítulo 3, no versículo 24 e 25, de modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos mais de um pedagogo. Então a lei em si, ela só serve para dizer quem nós somos. Por que Abraão, antes da lei, ele foi justificado pela fé? Mas Abraão não conhecia, então assim, se não tem a lei, então não tem o pecado. Não, o homem já pecou desde Adão. A lei só serviu para estabelecer. Deixa eu mostrar para vocês quão miserável vocês são. Olha, quão pecador vocês são. Então Deus foi lá e escreveu as leis para mostrar para nós o quão pecadores nós somos. Mas antes da lei, o homem já sabia que ele pecava. Porque Deus colocou dentro de nós, já comunicou dentro de nós que nós somos pecadores. Então, Caim, quando matou Abel, ele soube que ele estava fazendo errado, ele soube que aquilo era errado, então ele fugiu. Então, ele podia ter simplesmente matado e ficado por isso, mas não, eu matei, é meu irmão, eu matei, que nem a gente mata uma formiga, eu matei a formiguinha ali e tal, é meu irmão, não tem problema. Eu não tenho conhecimento, não tinha ainda os 10 mandamentos dizendo, não matarás. Então Caim entendeu que não podia matar porque tinha a lei. Não, Caim sabia exatamente o que estava fazendo, porque foi estabelecido dentro de nós. Isso faz parte da essência de Deus, em nós, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por nós sermos imagem e semelhança de Deus, esse conhecimento do certo e do errado já está dentro de nós. Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido no jardim, quando ele comeu, ele teve a ciência do bem e do mal, ele conheceu o que é bem e mal. Então a partir dali o homem fica injustificável, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então quando a lei veio, ela veio só para dizer para você. Por que existe a lei? A lei diz para você assim, você é errado, você é pecador. Então quando eu me deparo com a lei indica para mim que eu sou pecador. Então a lei pode me salvar? Não. A lei é somente um pedagogo. Então as regras, as leis são pedagogias para eu poder guiar o meu caminho. Mas a lei não pode me salvar. A lei ela veio para encaminhar o povo até Cristo, até a plenitude dos
tempos, que é Jesus Cristo, e que ele se fez, e ele cumpriu toda a lei para que nós não precisássemos cumprir ela por completo, porque seria impossível para nós, e nós, através da fé que ele coloca em nós, nós podemos encontrar a salvação em Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Outro evangelho que mande você fazer coisas, que mande você construir coisas, que manda você por sua força, tal, galgar a salvação. Esse é um outro evangelho. Esse é um evangelho de maldição. Jesus veio e te salvou pela fé que ele implantou em você e que te atraiu a ele. Então foi dele, para ele e por ele. Então se o processo da salvação em algum momento passar por você, isso já não é evangelho de Cristo, isso é maldição. Então nós não podemos viver em maldição, nós não podemos viver segundo a lei, mas nós vivemos segundo a fé em Cristo Jesus. E lá também esse povo estava sendo enganado a respeito da promessa. Então nós, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai colocar aqui que o povo ele não era mais escravo, porque pessoas estavam tentando escravizar aquele povo, trazer de novo o peso da escravidão, a escravidão não só do mundo, a escravidão não só do diabo, do pecado, mas a escravidão da religiosidade. Então, para eu alcançar Deus, para eu alcançar uma benécia de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pagar votos, preciso fazer ritos. E isso estava tornando o povo novamente escravos. E aí lá no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer assim: portanto, já não és escravos, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. O evangelho é de Cristo. Nós somos co-herdeiros de Deus por Cristo. Percebem a palavra que Paulo usa? Ele quase não usa Jesus. Ele vai usar o evangelho de Cristo Jesus. Ele sempre está tornando o texto ali para Cristo, para Cristo, para Cristo. Porque o evangelho, ele é um evangelho de Cristo. Lá na frente a gente vai entender isso. Então, nós já não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos livres em Deus. Então, no capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer assim: firmemo-nos, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou, e não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Você não é escravo, você foi livre em Cristo Jesus. Então não se deixe mais escravizar por essas coisas que estão tentando colocar jugo sobre você, porque você foi livre em Cristo Jesus. Agora a obra é completa por ele. Jesus, ele completou a obra. Nós vivemos a santificação, que é o processo onde nós vamos mortificando o nosso eu, a nossa carne, para nos encontrarmos com ele. Mas a obra de Cristo, ela foi completa. Então, nessa nova obra de Jesus, nessa obra completa de Jesus, ele nos orienta a quê? A que nós nos revistamos dessa essência de Cristo. O evangelho é de Cristo, a salvação é de Cristo, e a nossa vida tem que ser revestida de Cristo. Em Gálatas 2:20 ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim: esse versículo é demais, esse versículo é lindo demais. Presta atenção. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Então, onde Paulo quer chegar com isso? Que nesse evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho de Jesus Cristo dentro de nós, o conhecimento dessas verdades dentro de nós, faz com que o próprio Cristo, a própria essência de Cristo, habite dentro de nós. Então como que eu posso ter a essência de Cristo?
quando o evangelho de Cristo estiver estabelecido dentro de mim. Então, quando as verdades desse evangelho forem estabelecidas dentro de mim, eu saber quem eu sou, eu saber que eu sou filho, eu saber que foi pela fé que eu fui salvo, eu saber que Ele me amou primeiro, eu saber que tudo isso tem a ver com Ele e nada comigo, em saber que a bondade e a benignidade dele vai me alcançar. Eu não preciso usar de Deus como um consumidor de religião, um consumidor de bênçãos. Eu não preciso disso, porque as bênçãos do Senhor vão me alcançar. Então eu tiro o meu foco do Jesus que pode curar, libertar, fazer acontecer, e coloco o meu foco em Cristo. Aquele que, por essência, vai se estabelecer dentro de mim. E uma vez Cristo estabelecido em nós, como devemos proceder? Uma vez Cristo estabelecido em você, como você deve proceder? Vamos entender agora. A essência de Cristo em nós nos impulsiona em direção ao outro. A essência de Cristo em nós, essa essência do Evangelho, a essência de Cristo em mim e em você, nos impulsiona ao outro. Assim como não tem nada a ver comigo, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo começa a viver em mim, começa a viver em você, o que significa o Cristo? O que é o Cristo, né? Cristo significa o ungido. Cristo significa o ungido. Então Cristo ele foi o ungido. Mas o ungido, como assim o ungido? Essa referência de o ungido está lá em Isaías 61, 1 e 2. Só que em Lucas, Jesus mesmo, quando ele está lá diante no templo, ele pega o livro de Isaías lá no templo, abre o livro de Isaías e vai ler esse versículo de Isaías. E olha o que ele vai dizer em Lucas 4,18. Olha o que ele vai dizer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e ressurreição e restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano aceitável do Senhor. Aí ele diz no versículo 21, nesse dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus, ele é o Cristo, o ungido. Por quê? Porque Deus o ungiu para. Então, nesse versículo aqui, quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus ele é o ungido de Deus, né? Ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne, mas ele é a Bíblia diz que ele é o ungido para. Ele não é ungido nele mesmo, mas ele é o ungido para. Ungido para pregar, ungido para ser usado para libertar pessoas, ungido para alcançar o outro. Então, quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos cristos. Porque a verdade de Cristo dentro de nós nos torna pequenos cristos. E o que é ser Cristo? Ser Cristo é ser ungido. Olha, aí vem o povo, olha, não toca no ungido de Deus. Não tem nada a ver esse ungido, esse termo do ungido aí de Deus. Mas nós somos ungidos para quê? Nós somos ungidos para. Quando eu sou ungido para, eu sou ungido para o outro. Eu não sou ungido para mim. Então o Evangelho de Jesus, ele nem começa em mim e ele nem termina em mim. O Evangelho de Jesus, ele só passa por mim. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem a ver com a essência de Cristo, que habitando em mim, ela é para o outro. Então nós somos ungidos para.
Então que nesses dias onde nós estamos confinados, nós possamos ter essa consciência que nós somos pequenos cristos, nós fomos ungidos por Deus quando recebemos essa essência de Cristo, mas nós recebemos isso não para nós, nós recebemos isso para o outro. O Evangelho de Jesus não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com o império, não tem a ver com o meu império, com o seu império, com a sua vontade, com a minha vontade, mas tem a ver com a vontade dele para o outro. Tem a ver do amor dele que passa por mim e vai em direção ao outro. Tem a ver com a bênção dele que me abençoa e que eu vou abençoar o outro. Então é sempre isso. Não é uma represa. Não é algo que chega em mim. Eu tô cheio. Eu tô tão cheio de Deus. Não, eu não posso estar tão cheio de Deus que eu não possa dar. Eu tenho que estar cheio para dar, cheio para dar. E toda vez que eu vou me esvaziando para o outro, Deus continua me enchendo. É a realidade daquele candelabro, onde o óleo ele passa por todos. O óleo ele passa por todos os canaizinhos e a chama continua acesa. Essa é a ideia do corpo de Cristo, da igreja, onde um vai acendendo o outro, onde as coisas passam por mim, mas tem que ser direcionado para o outro. Não pode parar em mim, não pode parar em você. Tem que ir em direção ao outro. Irmãos, e se estão pregando outro evangelho, que não seja esse evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado. Todo evangelho que termina no homem, que é para o bem próprio, para o seu próprio estômago, para o seu próprio ventre, como diz a palavra, o seu próprio ventre tenha isso como amaldiçoado. Paulo ele nos garante isso, amaldiçoa esse evangelho que não é o evangelho de Cristo. Que não é aquele que veio a mim sem eu merecer, porque ele me amou primeiro, ele me escolheu, ele veio a mim. E por ele ter vindo a mim, eu vou ao outro. Independente de qualquer coisa, eu vou em direção ao outro. Muito mais do que a mim mesmo. A Bíblia, Jesus ele fala que se eu amar a minha vida, eu vou perder. Agora, se eu perder a minha vida por amor dos outros, eu vou achar. Eu vou achar a vida eterna. Então Jesus ele sempre nos direciona a ir de encontro ao outro. Então nesse tempo onde pessoas estão passando dificuldades, estão passando necessidades, estão passando por problemas, estão precisando de uma palavra irmãos, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser nada, você não precisa, eu não estudei, não precisa. Se você abrir as escrituras e simplesmente com fé recitar um versículo com todo o seu coração, a própria palavra vai falar. Você não precisa dizer mais você não precisa acrescentar mais nenhum tio. A própria palavra vai falar o coração do outro. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e eu estava falando, se tem uma coisa que eu amo, é quando tem uma música e essa música ela é um texto bíblico cantado. Cara, isso alegra o meu coração de uma forma que, assim, a própria palavra, ela fala por si só. Então, se você não tem muito conhecimento, não tem problema. Senhor, me dá uma palavra aqui na Bíblia que eu possa dar para o meu irmão. E essa palavra vai ser viva e eficaz. E eu tenho certeza que ela vai penetrar até a divisa da medula, do osso. Ela vai entrar de forma rasgando no coração dessa pessoa e vai trazer vida. Porque é ela quem nos vivifica. Amém? Que Deus possa inundar o nosso coração com essa palavra. Que Deus possa falar ao seu coração durante esse dia. E um alerta que eu tenho para todos nós. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Se alguém falar alguma coisa, vai na Bíblia, como os bereanos, vai na Bíblia, lê, tá certo? Então tá bom, então isso eu vou ter no meu coração. Não é qualquer coisa que falam aí, porque tem uma didática boa, tem uma linguagem boa, uma linguagem moderna, não é porque, não é o estereótipo que vai fazer com que aquilo se torne verdade, tá? Então existe um certo pensamento mundano que diz que quando eu conto uma mentira repetidas vezes, conta aquela mentira repetidas vezes, aquilo se torna verdade. Então não deixe o seu coração ser inundado por mentiras repetidas para que ele não se torne verdade no seu coração. A verdade já existe e ela está na palavra de Deus. Então vamos voltar para a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, o meu coração. Eu gostaria de chamar minha esposa,
que está por aqui na live, mas está ali fora, e ela vai voltar aqui e a gente tem um recadinho para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de orar por nós, pela nossa família. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã gostosa, onde nós podemos comunicar das Tuas verdades. Pai, é tão bom a gente poder ouvir a Tua voz, ouvir o Teu coração, entender o anseio do Teu coração. Pai, nessa manhã eu te peço, Deus, que o Senhor inunde o coração dos meus irmãos, que a Tua verdade possa entrar no coração dos nossos irmãos, assim como entrou no meu coração. Deus, não nos deixe ser enganados, Pai. Não nos deixe nos enganar com qualquer palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo sinalize a nós, Pai. Eu sei que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um cuidado, Pai, conosco, Deus. O Senhor tem levantado pessoas para nos alertar, Deus. Mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor não deixe, Pai, nós nos perdermos nesse processo, Pai. Não nos deixe ser enganados, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos do Teu auxílio, Espírito Santo. E que nesse dia, Deus, o Senhor possa continuar se comunicando conosco. Através da palavra, através das canções da palavra. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser agraciados pelo Senhor nesse dia tão lindo, Pai. Nesse domingo, qual nós damos ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu amor inunde as nossas casas e as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Chamar minha esposa, que linda, maravilhosa, que vai dar um recadinho para vocês. Olá, pessoal. Quero dar um recadinho para as mulheres aí da live, as meninas de Orlando, principalmente. Eu, juntamente com a pastora Adriana, que está aí também, online, nós vamos começar a partir da semana que vem um devocional especificamente voltado para as necessidades da mulher com base bíblica, né? Então nós vamos pegar aí vários temas da atualidade e nós vamos estar estudando esses temas à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz sobre cada tema proposto. O que eu escrevi no meu livro, né? Contra a palavra não existe argumento. E foi o que o pastor Robson acabou de pregar aqui, né? Contra a palavra não existe argumento. E nós mulheres, nós também precisamos estar firmadas nos princípios bíblicos. O que a palavra de Deus diz sobre cada tema, sobre cada questão que está sendo muito abordado aí na internet, né? Temas muito atuais, da nossa atualidade. Então nós vamos estar trazendo todos esses temas à luz da palavra de Deus. Então nós vamos estar durante essa semana aí divulgando, nós vamos estar falando como que você pode participar, porque nós vamos ter que fazer uma inscrição, porque nós não temos muitas vagas. E eu creio que vai ser uma bênção, né? E todas vocês aí, principalmente as mulheres de Orlando, né, estão convidadíssimas a participar desse tempo conosco. Se você tiver alguém na sua mente aí, alguma amiga, né, que não está na igreja, você pode convidar também. Nós vamos estar divulgando aí durante a semana e vai ser maravilhoso nós estarmos estudando à luz da palavra de Deus. Então é o devocional Woman Word of Life e vai ser uma bênção, muitas expectativas no meu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Então, tá aí o recadinho. Durante a semana a gente vai falar mais algumas coisas, a gente vai entrar em contato, mas que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E que o amor de Deus, a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a minha casa, com a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.